tudo bem? Fala galera, tive aqui fazer o vídeo hoje para falar para vocês nosso primeiro dia. A gente está aqui em Lisboa, o primeiro destino da nossa viagem, e contar um pouquinho para vocês como é que foi ontem a viagem. Foi extremamente cansativo, foi longo, o voo atrasou, a conexão atrasou, então foi uma complicação. A gente saiu de São Paulo, eram 11 horas da noite, quer dizer, o voo estava para as 11, mas acabamos saindo meia-noite de lá. E aí um voo de 9 horas mais ou menos até Casablanca, no Marrocos. E chegando lá, a gente tinha uma conexão curta, então a gente já estava praticamente em cima do voo que sairia de Casablanca e viria aqui para Lisboa. Então foi aquela correria, passar por alfândega, por tirar o sapato, ver a mochila, fazer tudo aquilo voando, porque o voo já estava praticamente saindo e a gente já estava perdendo praticamente o voo. Imagina, perder o primeiro voo já ia ser extremamente desagradável. Aí, durante o voo, como você falou, foi mais ou menos umas 9 horas de voo. Foi um voo bem tranquilo, a gente não teve problema nenhum, não teve turbulência, nada. Mas foi o primeiro voo que a gente teve mais longo, assim, né? Nós já tínhamos viajado na América do Sul, Chile, Uruguai, então são voos bem rápidos, então a gente nunca teve problema com isso. Mas foi o primeiro voo um pouco mais longo que a gente teve, e no meio do voo era mais ou menos umas 4 horas da manhã, e porque a gente viajou durante esse tempo, esse período, que a gente achou que ia poder dormir no avião, mas na verdade a gente não conseguiu pregar o olho, e durante o voo me deu uma crise de ansiedade. Eu fiquei muito mal, começou a me faltar ar, meu coração começou a acelerar, a palpitar, e eu achei que ia ter um treco no meio do avião. Eu achei que eu não ia conseguir chegar em Marrocos. E detalhe, isso, na hora que começou a dar a crise nela, faltavam só 5 horas de viagem, então foi bem tranquilo. Foi. E o avião, ele é um avião, daquele avião grande, o Airbus e tal, tem 3 fileiras com poltronas, mas a minha poltrona era do meio, a do Fê era no canto, perto da janela, e a dele, querendo ou não, tinha um pouquinho mais de espaço. O problema foi que eu me senti muito sufocada, né? Um ambiente muito pequeno por muito tempo. Nossa, você realmente tem que ficar andando durante o voo pra sua perna não ficar inchada e tal. Mas foi muito, muito complicado esse voo. Eu tive até que trocar de lugar com o Fê, porque eu tava passando muito mal, eu comecei a tremer. Eu peguei uma água pra ver se eu me acalmava e respirava fundo, porque eu tava passando muito mal de verdade. Eu nunca passei tão mal assim. Mas só resolveu quando a gente trocou mesmo de lugar. Na hora que a gente trocou, ela ficou no canto, conseguiu encostar lá nos dois, a cabeça tanto na janelinha quanto na poltrona, e aí conseguiu relaxar e dormiu praticamente o restante do voo inteiro. No mais foi tudo bem, né? Acabou que eu não dormi nada do voo, daí eu fiquei no meio, e realmente o lugar é muito ruim, não deu pra dormir praticamente nada. Mas no final deu tudo bem, foi só um perrengue mesmo de viagem, nada demais. A gente chegou no Marrocos também, a conexão era curta, mas acabou dando tempo, a gente passou na imigração. Não foi nada demais, e depois o voo também do Marrocos para Portugal é curtíssimo, 1 hora de voo, a gente já estava em Lisboa. E aí começou o principal medo nosso da viagem, que era passar pela imigração portuguesa, né? Todo mundo falava, não, os agentes ali do aeroporto são extremamente rigorosos, pedem tudo, e a gente estava sem a passagem de volta para o Brasil, né? Só para entender um pouquinho sobre esse contexto, porque assim, quando a gente comprou a viagem de passagem de vinda para Lisboa, a gente não comprou a volta para o Brasil. Então a gente pesquisou muito, tinha muitos blogs e muitas informações com pessoas que foram mandadas de volta para o Brasil. Justamente porque não tem essa passagem de volta para o Brasil, que é uma regra, você tem que indicar que você não tem intenção de migrar ilegalmente para o país. A regra você tem que ter a quantidade de dinheiro que eles pedem, que é 70 euros por pessoa de entrada e mais 40 euros por dia. Depois a gente confirma e deixa qualquer coisa nos comentários o valor exato, mas é alguma coisa disso, 40 euros por dia que você vai ficar. Então a gente estava nessa dúvida aí de como que ia ser essa imigração. Acabou que a gente chegou na imigração, o cara pediu o passaporte, perguntou de onde a gente veio e carimbou e não quis saber de nada, e
E é isso. O nosso maior problema, na verdade, foi no embarque no Brasil mesmo. A gente embarcou de Guarulhos, no Terminal 2, e no guichê, na hora que a gente foi fazer o despacho da bagagem... Só um detalhe, a gente viajou com a Royal Air Maroc, tá? Então a companhia é bem rigorosa quanto a isso, então se vocês forem viajar com ela, não deixem de comprar e ir de volta, porque vocês podem ter problemas. Para quem está viajando com essa companhia, existe essa possibilidade de pedirem essa passagem. Então o que aconteceu? Quando a gente foi fazer o despacho da bagagem, eles perguntaram quanto tempo a gente ficaria em Lisboa, se a gente já tinha a hospedagem reservada e se a gente tinha o retorno. E foi aí que a gente preferiu não mentir. A gente falou que não tinha volta para o Brasil, que a gente estava numa viagem de volta ao mundo e que a gente ficaria só 9 dias em Portugal e depois a gente iria para Marrocos, né? Porque é realmente a nossa intenção, é o itinerário que a gente acabou definindo. Mas a moça que estava atendendo a gente, ela não gostou muito. Ela perguntou várias coisas, pediu vários comprovantes de hospedagem, tanto em Portugal quanto em Marrocos. E a sorte, né, podemos dizer que foi a sorte, é que a supervisora dela estava do lado dela. E, enfim, ela perguntou, explicou a situação, falou que a gente estava numa viagem, falou que a gente tinha as reservas. Perguntou se a gente, né, o que ela fazia, na verdade. E a supervisora falou isso, né, que na imigração ela poderia liberar ali, mas na imigração eles poderiam fazer diversas perguntas e que eles eram muito mais rigorosos, que poderiam mandar, né, nos mandar de volta para o Brasil, enfim. E ela pediu também para a gente comprovar, caso a gente, já que ela liberou, para que a gente pudesse provar que a gente conseguiria pagar uma passagem de volta. Exatamente. Caso a gente chegasse aqui e eles pedissem isso. Mas assim, esse tipo de exigência a gente sabe que a exigência é medo, na verdade, deles de que a gente fosse barrado, porque todas as custas de retorno, caso a gente fosse barrado, a gente voltaria no mesmo dia, então no primeiro voo disponível. Mas todas essas custas de retorno seriam pela companhia, então eles ficam com esse pé atrás de a gente estar viajando sem uma passagem de retorno para o nosso país de origem, porque a regra é essa, apesar de a gente ter uma passagem que comprovava a saída da União Europeia e a saída de Portugal mesmo, a regra é que você tem uma passagem de retorno para o seu país de origem. Exato. Então sempre fica esse medo, né? Claro, acho que tendo uma passagem só para o Marrocos, que não é mais União Europeia, eu acho que muito provavelmente a gente, caso eles parassem a gente ali, a gente não teria muito problema em relação a isso, mas é um tipo de pé atrás que todo mundo que vier sem passagem de retorno vai ter, porque é uma possibilidade de você retornar mesmo. Se eles estiverem no dia ali de embaçar mesmo, vai voltar e não tem jeito. A gente realmente teve sorte, porque a única pessoa que perguntou e que realmente foi um pouco mais criteriosa e te perguntou várias coisas e pediu várias reservas foi no embarque no Brasil mesmo. A gente não teve problema nenhum na imigração, né? Porque como foi no despacho da bagagem, quem fez as perguntas foi a própria companhia. Atendente da companhia. Exato. Então na imigração do Brasil não falaram nada, não perguntaram absolutamente nada, simplesmente carimbaram o passaporte. E quando a gente chegou em Portugal, a gente teve a sorte também de entrar num guichê que o atendente simplesmente perguntou da onde a gente estava vindo, porque a gente tinha feito a conexão em Casablanca. A gente ainda falou Brasil, né? A gente ainda falou Brasil. Aí o cara, Casablanca, com aquela cara, puta. Aí eu falei, fudeu, né? Ali que eu falei, pronto, agora o cara vai... Isso, daí eu falei, Casablanca, exatamente. Daí, então, carimbou os dois e tchau. Foi bem tranquilo. Nem perguntou mais nada, nem quantos dias a gente ia ficar, nem se a gente ia imigrar ilegal, nem qualquer coisa, nenhuma pergunta foi feita. Em compensação, o guichê do lado tinha um cara que a gente estava, né, tava dando uma sondada, o que eles estavam, quais atendentes estavam perguntando mais e tal, mas a gente não podia escolher, né, porque tem uma pessoa no próprio aeroporto que vai te direcionando para os guichês. Mas tinha um guichê, o primeiro, né, que o cara tava perguntando tudo. Ele tava pedindo a passagem, ele tava pedindo reserva de hospedagem, ele tava pedindo tudo. Quanto tempo em cada lugar, tudo. Exato, então a gente tava rezando pra não cair naquele. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Deu tudo certo, o aeroporto tava bem vazio, pouquíssimos voos naquela hora, a gente chegou, era 4 horas, acho. Era. 4 horas o horário aqui, né, de Lisboa. Mas foi muito tranquilo, o aeroporto é bem bonito, é bem organizado, o de Marrocos não é tanto.
A gente teve um pouco de dificuldade para achar o É mais complicado. E é muita gente. Mas assim, nada demais também. É, nada não é demais. Que, tipo, ele só é um pouco mais complicado. mais, enfim, é um aeroporto mais antigo, assim, estruturalmente falando. Mas foi tranquilo. Passou pelo registro, tudo normal, encontrou com certa facilidade, mas é só um pouco mais complicado mesmo, porque tinha muita coisa em árabe, muita coisa que dificultava um pouco. Mas como é aeroporto, sempre tem, né? Os clichês, informação, enfim, as telas sempre passam também em inglês, então foi bem tranquilo. Na verdade a gente até acabou achando em outro idioma, mas enfim, deu tudo certo. E chegando em Lisboa também no aeroporto, para chegar até a cidade é muito simples. Tem um metrô na porta do aeroporto, você já sai do aeroporto praticamente na escada do metrô, compra o ticket da linha vermelha, no nosso caso, né, para ir aonde a gente foi. E 11 estações depois, 11 estações e 20 minutos depois, a gente já estava na nossa estação de destino e caminhamos mais 5 minutinhos com o mochilão nas costas e chegamos no hostel. A passagem de metrô ela é ok, custa 1,65, 45, alguma coisa assim, depois a gente confirma. E ele funciona super bem, ele tava razoavelmente vazio quando a gente pegou, muito organizado também, muito limpo e tal. Mas, bom, é isso, gente. A gente resolveu fazer esse vídeo mais rápido mesmo, só um bate-papo, porque ontem quando a gente chegou realmente não deu pra fazer esse vídeo. E falar um pouco sobre essa quase volta pro Brasil, nem um dia de viagem. Mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo, estamos aqui. Rio lindo aqui atrás, famoso Tejo. Exato. E o pouco que a gente viu da cidade, né? Ontem a gente chegou às 5 horas, mas assim, arrebentado, foi só tomar um banho e dormir mesmo. Dormimos de ontem até hoje, 10 da manhã, e aí 9 da manhã. Aí saímos e começamos a conhecer a cidade. Bom, gente, a gente ligou aqui de novo só pra gente gravar o finalzinho. Porque... A gente resolveu sair dali e gravar andando mesmo, porque tinha um monte de gente ali falando: é youtuber! Aí tava gritando ali, não dava nem pra falar, então vamos finalizar assim. Aí tava estragando o áudio ali no final, então a gente saiu só pra finalizar esse vídeo mesmo. Então, mas é isso aí, a gente tá aqui em Lisboa, com bastante gente, o dia tá bonito, sol, não tá frio. E é isso, a gente vai continuar aqui dando uma volta, conhecendo novos lugares e mais tarde a gente volta com mais vídeo. Beleza, galera? Valeu. Tchau!